Olá pessoal, vamos dar continuidade então à revisão, aula 10. E agora eu gostaria que vocês abrissem o livro de atividades de vocês lá na página 23, tá? Pessoal, vamos lá. Questão número 1. Há diferentes maneiras de denominar a passagem do estado líquido para o gasoso, pois a vaporização pode ocorrer com velocidades diferentes, dependendo da quantidade de energia envolvida. Explique a diferença entre evaporação e ebulição e dê um exemplo. Pessoal, isso aqui é uma questão lá do primeiro ano, eu vou colocar aqui a resposta. Vejam lá, a evaporação ocorre de forma natural, lenta e na superfície do líquido. Exemplo, roupas molhadas, estendidas no varal sob a ação do vento e do sol evaporam a água. A ebulição é um processo artificial em que uma fonte de calor, normalmente o fogo, provoca a passagem violenta do estado líquido para o vapor. Nesse processo ocorre a formação de bolhas no interior e também na superfície do líquido. Água fervendo, uma panela levada ao fogo. Questão número 2. Em um salão de beleza é comum a utilização de removedores de esmalte. Existe uma série de removedores de esmalte disponíveis no mercado. Os principais são acetona, acetato de etila e óleos. Entre eles, a acetona evapora mais rapidamente. Que propriedade está relacionada a essa característica? Característica que está relacionada à evaporação com maior facilidade à condição ambiental se chama volatilidade, tá, pessoal? Então, a facilidade que as substâncias apresentam para liberar moléculas do estado gasoso é chamada de volatilidade. Pessoal, questão 4, tá? A questão 3, a alternativa correta é a alternativa A. A questão 4, ele traz para nós três gráficos relacionando a pressão de vapor em milímetros de mercúrio e a temperatura em graus Celsius. Tá? Isso é o gráfico da relação pressão de vapor e temperatura, são as curvas que correspondem a esse composto quando a gente relaciona a sua pressão de vapor a qual temperatura ele entra em ebulição. Tá? Então vejam aqui, pessoal. Nós temos essas três substâncias, água, etanol e éter etílico. Respectivamente, ele fala a temperatura de ebulição é 100, 78 e 35. Observe as curvas no gráfico da variação de pressão de vapor em função da temperatura. As curvas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente aos compostos. Turma, bem fácil, né, de verificar. É só olhar a temperatura. Quem que vai ter maior temperatura de ebulição? Vai ser a água. Logo, né, pessoal, se a gente pega aqui, ó, um ponto na pressão de vapor do líquido e verifica ao mesmo ponto de pressão de vapor a temperatura de ebulição, a água vai ter a maior temperatura de ebulição. Ó. Quanto mais afastado de zero, maior aqui no eixo X. Então, a água vai ter a maior temperatura de ebulição, vai ser a curva 3. O 2 vai ser o álcool e o éter etílico vai ser a curva 1. Então, a alternativa aí é a alternativa B. Respectivamente, 1 é o éter etílico, 2 é o etanol e 3 é a água. Em um laboratório, um estudante recebeu 3 diferentes amostras, X, Y e Z, cada uma com líquido puro. Então, são 3 amostras, os 3 têm líquido puro, não tem soluto, para que fosse estudado o comportamento de suas pressões de vapor em função da temperatura. Realizado o experimento, obteve-se o seguinte gráfico da pressão de vapor em função da temperatura. Então, ele realizou aqui, ó, X, Y e Z, temperatura, pressão de vapor. Mesma coisa, pessoal. Quem que vai ter maior temperatura de ebulição? Vai ser Z. Quem tem maior temperatura de ebulição significa dizer que tem menor pressão de vapor. Por quê, pessoal? Porque a pressão de vapor, quando ocorre a temperatura de ebulição, significa dizer que a pressão de vapor do líquido tem que se igualar à pressão atmosférica. Tá? Então, quem tiver maior temperatura de ebulição vai ter menor pressão de vapor, significa dizer que vai ter menos moléculas desse líquido no estado gasoso, ou seja, você vai ter que fornecer mais energia para que as moléculas desse líquido possam passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, Z tem maior temperatura de ebulição, logo menor pressão de vapor. X tem menor temperatura de ebulição, né? Olha aqui no gráfico, há uma mesma pressão de vapor, mas se a gente analisar a uma mesma temperatura, ela vai ter maior pressão de vapor, ok? Então a alternativa correta é a alternativa C.
Porque assim, o líquido Z é aquele que apresenta maior volatilidade. Não, menor. X vai ter maior volatilidade. Maior pressão de vapor, mais volátil, né? Vai evaporar mais. Está mais evaporado a uma dada temperatura. Você pega aqui 40 graus Celsius, né? X está quase todo evaporado. O Z não. Então, pressão de vapor do Z aqui a 40 graus Celsius é baixa, tá? O líquido X é o que apresenta maior temperatura de ebulição ao nível do mar. Tá? O nível do mar é 760 milímetros de mercúrio, mais ou menos, né? É nessa faixa aqui, ó. O líquido X é o que apresenta maior temperatura de ebulição. Não, a maior temperatura de ebulição ao nível do mar vai ser, né, o Z. As forças de atração intermolecular dos líquidos aumentam na ordem. Veja, pessoal, então X, aquelas forças lá, a gente tem dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo induzido, né, a primeira, ou força de Van der Waals, ou forças de London. Daí tem o dipolo-dipolo e tem as ligações de hidrogênio. Dessas forças aí, né, a mais fraca para moléculas de mesma massa molar é dipolo instantâneo e dipolo induzido. E a mais forte é as ligações de hidrogênio. Então, comparando esses compostos aqui, possivelmente a interação mais forte que existe entre as moléculas seja a de Z, porque você vai precisar fornecer mais energia para Z para romper essas ligações entre as moléculas. Menos energia para X, ligações intermoleculares mais fracas. Então, é a alternativa C. Questão 8. O diagrama de fase da água apresentado abaixo permite avaliar o estado físico de uma amostra de água em função da pressão e da temperatura às quais são submetidas. Com base no diagrama de fase da água, considere as afirmações abaixo. Vamos verificar aqui, né, quais são essas alternativas desse exercício número 8 aí. Acho que daí a gente tem uma opção lá para marcar quais são corretas. A patinação no gelo ocorre pois a pressão que a lâmina dos patins exerce sobre o gelo provoca a fusão da água, permitindo o deslizamento. Então, essa questão aí é uma questão verdadeira. Tá? A patinação do gelo, você consegue patinar sobre o gelo porque essa pressão, a lâmina do patins, né, faz com que o gelo volte a ser líquido, que permita o deslizamento. Correto. A segunda também é correta. Vejam aqui, ó, a utilização da panela de pressão acelera o cozimento dos alimentos, pois possibilita o aumento da temperatura de ebulição da água. Quando você coloca, né, vamos relembrar rapidinho aqui daquela questão. A nível do mar, a temperatura de ebulição da água é maior, é 100 graus Celsius. Quando você sobe a montanha, diminui a temperatura de ebulição, né? Porque daí, no caso, aumenta a pressão de vapor. Mas tá, só vamos pensar na temperatura de ebulição aqui. Agora veja, pessoal, à medida que você aumenta a pressão externa, o que acontece com essas moléculas? Elas vão tendo maior coesão. Então, vai sendo mais difícil passar ela de um estado para outro. Então, nesse caso aqui, quando você usa a panela de pressão, a pressão dentro de uma panela chega a 5 atmosferas. A pressão a nível do mar é 1 atmosfera. Então, o que acontece, pessoal? Na panela de pressão, aumenta a pressão, né? Aumenta a temperatura de ebulição da água por causa da pressão interna da panela. E isso faz com que a temperatura de ebulição, sei lá, suba para 120 graus Celsius. Vamos pensar assim. A 120 graus Celsius, uma temperatura muito maior que 100, então os alimentos eles vão cozinhar, vão cozer, né, muito mais rapidamente. Tá? 3. A água apresenta menor temperatura de ebulição em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, comparado com uma cidade localizada a nível do mar, onde a pressão atmosférica é maior. Verdadeira também. Ok? As 3 questões são verdadeiras. Isso aqui é, né, o ponto triplo da água, para vocês verem, né? Passagem do sólido para o líquido para o vapor. Peguem lá na aula, quem não acompanhou, assista novamente. A adição de um soluto não volátil altera as propriedades físicas de um solvente, como pressão de vapor e temperatura de fusão e ebulição. As variações que ocorrem com essas propriedades são conhecidas como coligativas. E indique
a qual efeito coligativo correspondem os conceitos apresentados no quadro a seguir? Propriedade relacionada à diminuição da temperatura de congelamento. Tá, o que é isso aí? Crioscopia. Falou em temperatura de congelamento, baixou a temperatura de congelamento, crioscopia. Propriedade relacionada ao abaixamento da pressão de vapor do solvente. Pressão de vapor é tonoscopia. Tá? Falou em pressão de vapor, tonoscopia. Propriedade relacionada ao aumento da temperatura de ebulição, ebulioscopia. Tá aí, né, as alternativas, ok? Questão número 10. As propriedades das soluções que dependem do solvente e da concentração do soluto são denominadas propriedades coligativas. O gráfico a seguir representa as variações de pressão de vapor e temperatura de fusão e ebulição causadas pela adição de um soluto não volátil à água. Então você colocou um soluto aqui e alterou esse ponto triplo da água. As linhas contínua e tracejada refere-se à água pura e à solução, respectivamente. Então, tracejado vai estar relacionado à solução, né? Tá. Pessoal, eu quero que vocês analisem aqui. Aqui a pressão está constante. De sólido para líquido é fusão. Aqui, ó, descontínuo, nessa linha tracejada, o que aconteceu? Aconteceu uma diminuição da temperatura da passagem do sólido para o líquido. Então, a pressão ficou constante, mas a temperatura aqui, ó, ela teve um deslocamento para a esquerda, ou seja, diminuiu a temperatura de fusão. Então, isso, o 1 aqui, a gente está falando do quê? Da questão da crioscopia. O 2, vejam aqui, ó, teve um deslocamento agora no sentido da linha da temperatura de ebulição, né? Aumentou a temperatura de ebulição. O traço tracejado aqui, ele teve um deslocamento para a direita, ou seja, do líquido para o gasoso, né? Eu estou falando do 2 aqui, pessoal, porque mantém a pressão aqui, a pressão atmosférica constante, ó. Tá linear aqui a pressão atmosférica, mas está mudando a temperatura. Então aqui a gente está falando sobre ebulioscopia. Agora a temperatura está constante, mas o que aconteceu nessa linha? Ela teve um deslocamento para baixo, né, do líquido aqui, ou seja, né, teve uma diminuição da pressão de vapor. Se eu estou falando da pressão, da relação da pressão atmosférica com a pressão de vapor, eu estou falando de tonoscopia. A alternativa que vocês devem marcar aí é a alternativa C. Ao preparar uma massa, é comum a adição de sal de cozinha à água fervente. Explique o que ocorre com a temperatura de ebulição na água após a adição do sal. O que acontece, pessoal? Diminui a temperatura de ebulição. Não sei se vocês já viram, quando você está fervendo, né, lá a água numa panela e você vai fazer um macarrão, por exemplo, você joga o sal, parece que para a fervura. Por quê? Porque diminui a temperatura de ebulição por causa da questão da propriedade coligativa. Explique o que ocorre com a temperatura de ebulição da água após a adição do sal. Então, o que ocorre é isso aqui, né, turma? A adição de sal à água provoca um aumento na temperatura de ebulição do líquido, pois a adição de um soluto não volátil intensifica as propriedades físicas do solvente, como o ponto de ebulição. Sob 1 atm, por exemplo, a água ferve em temperatura superior a 100 graus Celsius. Então, se eu adicionar sal aqui, né? Eu adicionando sal aqui, eu aumento a temperatura de ebulição da água porque eu diminuo a pressão de vapor. O sal é utilizado para provocar o derretimento da neve e de gelo nas estradas de países frios e também para conservar a carne, como no processamento do charque. A utilização de sal nessas duas situações corresponde respectivamente aos efeitos. Tá, o sal é utilizado para provocar, vamos marcar aqui, ó, derretimento da neve e do gelo nas estradas de países frios e também conservar a carne. Pessoal, quando você joga sal na neve, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que a neve ou o gelo eles vão derreter, tá? Você está baixando o seu ponto de fusão. E quando você joga sal na carne, a água que está dentro da carne, essa água ela vai sair em direção ao sal. Então aqui a gente tem um processo de osmose. Então aqui é crioscopia, diminuição da temperatura de fusão, e aqui a gente tem um processo de pressão osmótica, né? Então a alternativa aí é a alternativa A.
Beleza, turma?